Boa tarde e boa noite, né? Que já iniciando às 18 horas. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa casa com vocês. É a primeira vez realizando um trabalho aqui nessa casa com vocês. Meu nome é Denise Duarte. Sou trabalhadora da Casa da Caridade. O nome é bem grande, Instituição Cristã Espírita de Estudos e Benefícios Casa da Caridade. Fica ali no Maracanã, em frente ao Maracanã. E é uma casa também singela, pequena. No momento nós estamos como coordenadora do 12º Conselho Espírita de Unificação, ligado ao CERJ, região do Maracanã. Mas isso é só uma breve apresentação. O que importa mesmo é que, independente do que nós realizemos, do que nós façamos, nós somos todos, nesse momento, aprendizes a servos de Jesus. Por isso, meus amigos, é em nome do amor, é em nome do Criador, é em nome de Jesus, que aqui nós nos encontramos, nesta casa que é do Senhor, e nós somos apenas instrumentos. Que sejamos instrumentos cada vez melhores, cada vez mais humildes, cada vez mais fiéis ao nosso Senhor. Toda casa espírita tem mentores, tem trabalhadores no plano espiritual. São eles os verdadeiros dirigentes de tudo. Nós apenas devemos ser os instrumentos e não atrapalharmos a obra que é de Jesus. O tema da nossa palestra de hoje é o que acontece durante uma reunião pública. E essa pergunta é uma pergunta que nós passamos para vocês. O que acontece numa casa espírita nesse período de reunião pública? E todos poderiam falar assim: Denise, é um momento onde nós vamos ter um estudo, uma reflexão à luz da doutrina espírita, base codificação, Kardec, sempre Kardec, e o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas isso é a nossa visão, é o nosso trabalho do plano espiritual, encarnados. Mas e do plano espiritual? Sabemos exatamente o que é uma reunião pública? Sabemos da seriedade desse trabalho no plano espiritual? A proposta do nosso trabalho de hoje é que nós consigamos entender a grandeza desse trabalho. Por isso, meus amigos, já harmonizados pela prece, assistidos por esses amigos espirituais que já cuidam de nós, que no decorrer de todo o nosso trabalho, com nossos pensamentos voltados ao nosso Senhor Jesus, os nossos sentimentos voltados ao bem, assim permaneçamos, porque sempre lembramos, é uma reunião muito mais do que um estudo, e é uma reunião de tratamento espiritual. E hoje nós vamos ter a oportunidade de compreender essa mensagem que nós sempre falamos. Começa o ensinamento já com essa imagem. Normalmente uma casa espírita, ela tem uma mesa, desculpa, vamos voltar lá. Normalmente uma casa espírita, aqui tem uma mesinha, mas geralmente, não estou falando que deva ser sempre assim não, porque doutrina espírita, ela não tem dogmas, ela não tem rituais. Mas o normal é uma mesinha e se senta à mesa o dirigente da reunião, a palestrante, é o normal numa casa espírita. Normalmente, aqui vocês começam por uma prece, muitos começam com alguma obra, às vezes de Emmanuel, um Via de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Normalmente acontece assim, mas não é dogma, não precisa. Mas normal, pelas casas que a gente participa, no movimento espírita, o normal é fazer assim. Então, a pessoa geralmente ela abre uma página de abertura para fazer aquela primeira reflexão e logo depois ela faz uma prece. Geralmente, e o normal é abrir ao acaso. Por que o acaso? Porque são os amigos espirituais que vão nos trazer a primeira orientação. Devemos ter sempre em mente que numa casa espírita são os dirigentes espirituais que estão no plano espiritual que nos orientam em tudo. Nós temos a inspiração, nós temos a orientação, desdobrados pelo sono, quando nós nos reunimos, quando nós estudamos, quando nós trabalhamos. E aí chegam as orientações, as ideias
mas tenhamos a certeza, não são nossas, são eles que nos orientam para a realização do trabalho. Então, numa casa espírita, no dia de reunião pública, nós vamos ver aqui 2 encarnados. O normal é assim, aqui foi a Selma e nesse momento Denise está sendo o instrumento. Mas, lembremos, toda casa tem o seu mentor, seu fundador espiritual. Cristina, há pouco, estava me falando brevemente da beleza dessa casa, né, de como tudo ela está acontecendo, uma casa nova, 2 anos. Mas, meus amigos, esse irmão que doou esse espaço para vocês já tinha um comprometimento com o plano espiritual. A casa, antes de ser fundada no plano físico, ela já está totalmente delineada, desenvolvida, pronta no plano espiritual. Só depois é que chega no plano material. Então, o mentor, ele já está com todo o trabalho organizado, já está em plena atividade no plano espiritual. O que está acontecendo agora é que as atividades do plano espiritual, elas estão, algumas delas, porque nem tudo, o trabalho no plano espiritual é bem mais complexo, mas algumas começam a acontecer. Evangelização, o estudo, a palestra, reunião mediúnica, é importantíssimo esse trabalho que vocês estão estudando, futuramente vocês vão implantar, precisa, porque é reunião de casa de espíritos encarnados e desencarnados, nós precisamos, toda casa espírita precisa ter sua reunião mediúnica para esse socorro, para esses nossos irmãos. Então, aqui na reunião pública, nós temos aqui o mentor, o dirigente do trabalho, e irmãos que desde já estão ali, fazendo o quê? Inspiraram a Selma na prece que ela fez, não são as palavras da Selma, inspiração que ela recebeu, e nesse momento, mentor desta casa, dirigente desta instituição, mentor da Denise, estão aqui do meu lado, que se eu busquei a prece, se eu entendo que o trabalho não é meu, e se eu aqui me coloco como instrumento, então a partir de agora, eles começam a me inspirar. Então, às vezes, a gente pensa que vai fazer o trabalho de um jeito, e chegam palavras, e chega assim, fala isso, a gente nem estava pensando em falar. São os benfeitores espirituais que começam a dar as orientações de acordo com as necessidades da casa, de acordo com os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E aí o trabalho acontece. Então, está aqui. É uma imagem de uma reunião pública, onde nós percebemos desde já a presença desses benfeitores. Agora, vamos ver esse trabalho do plano espiritual? Aqui nós estamos, aqui nos enxergando, nos abraçamos, nos beijamos, não é certo? E lá no plano espiritual, o que está acontecendo? Vamos ver? Quem nos traz essa informação, tem várias obras espíritas que nós podemos pegar essas informações. Trouxemos algumas. Essa informação no livro Sexo e Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Olha o que Manuel nos fala. O labor da noite, no salão repleto de assistentes encarnados e desencarnados, se circunscreveria a uma exposição doutrinária. A psicosfera, saturada de energias balsâmicas, desintoxicava os assistentes dos fluidos deletérios, a que se haviam acostumado e que os enfermavam. Espíritos dedicados ao socorro espiritual igualmente ofereciam apoio emocional e terapêutico aos que experimentavam parasitose obsessiva. Pude observar que alguns desses enfermos eram vítimas de hipnose profunda, que lhes bloqueava o discernimento e a compreensão dos ensinamentos que eram ministrados. O intercâmbio entre os 2 planos da vida ali se fazia pulsante com preponderância do espiritual sobre o humano. Manuel Filomeno de Miranda, numa equipe de trabalhadores, vem à crosta e eles se colocam, se hospedam numa casa espírita para a realização de um trabalho de socorro. E ali naquela casa espírita, eles vão observar uma reunião pública. Nessa casa aqui, quando eles adentram ao salão, o que eles percebem? Uma equipe de trabalhadores espirituais em plena atividade. Os encarnados chegando, mas junto com os encarnados, desencarnados
precisando do tratamento. E aí ele começa a observar. Por isso eu falei para vocês, é uma reunião muito mais de estudo. Eu vou lá, não estou fazendo nada em casa, vou até lá ouvir umas palavrazinhas. Não, meus amigos, esse trabalho é muito sério. Reunião espírita é muito séria. Trabalho na casa espírita é muito sério. Porque nós estamos trabalhando para Jesus. Uma reunião dessa, nós não temos noção de quanto nós estamos sendo socorridos. Quantos desencarnados estão sendo socorridos neste momento. Nós não temos noção. E nós achamos que, em muitas ocasiões, é só uma reunião. E ele fala mais. A preponderância são dos desencarnados. Porque nós já temos a informação que junto de nós vem nosso amigo espiritual que nos convida, vem nossos irmãos familiares que algumas das vezes nos acompanham, vem aqueles afins que às vezes não são bons, mas que por sintonia, por afinidade, nós atraímos. Às vezes são irmãos que nós estamos comprometidos pela mágoa, pelo ressentimento, e até vem outros que nem têm nenhuma afinidade conosco. Mas um amigo espiritual, trabalhador da casa, sabe que nós vamos ao trabalho, e aí eles, na hora que nós estamos vindo para casa, eles pegam esses corações necessitados, acompanham, e eles colocam esses irmãozinhos desencarnados para serem socorridos aqui. Por isso que nós falamos que é uma reunião seríssima. Aqui já se faz um atendimento, um tratamento espiritual para nós, no nosso organismo espiritual, perispírito, no nosso corpo somático, ajuda esses irmãos desencarnados que nós vamos ver, e muitos deles já ficam na casa para serem socorridos depois, numa reunião mediúnica. Então vejam que o trabalho ele é contínuo. Nessa casa aqui, nesse momento, não está tendo essa reunião mediúnica no plano físico. Mas eles não deixam de ser socorridos, porque esse trabalho está acontecendo no plano espiritual. E esses médios que já estão se preparando para o trabalho, desdobrados pelo sono, já são convocados para esse trabalho. E nós nem sabemos disso. Por isso, quando os trabalhadores estiverem em condições, aí coloquem logo o trabalho, porque é fundamental. Então aqui nós já percebemos aqui a movimentação e a atividade, como esses irmãos eles trabalham. É uma equipe enorme que nós vamos ver no decorrer desse trabalho. Maravilhoso trabalho ofertado pela Casa Espírita a todos interessados que se desdobra nos dois planos da vida. Se nós não sabíamos, agora nós temos certeza. Compreendem que é um maravilhoso trabalho? Compreende que é misericórdia de Deus? Compreendem que é caridade? Pois é. Então está aqui, olha, a imagem, nós encarnados e um intercâmbio contínuo, permanente com os desencarnados, trabalhadores desencarnados e irmãos necessitados. É uma permuta permanente. Assim como há os operários encarnados, há os dirigentes e trabalhadores atuantes na realidade espiritual. E aí nós precisamos entender essa fala. Nós somos operários, nossa atividade é menor, nosso contributo é o mínimo. Tenhamos certeza sempre, amigos, todo o trabalho que realizarmos, a obra é do Cristo. Vamos fazer o máximo para não atrapalhar o trabalho. Vamos nos libertar do orgulho, da vaidade, dessas paixões que até hoje complicam essa nossa caminhada evolutiva. E vamos, a partir de então, participar mais dessa permuta, agora de uma forma mais positiva. Muito mais que um estudo, é uma reunião de tratamento e alimento espiritual. Não apenas o corpo, sobretudo a alma, precisa ser nutrida. E aí nós estávamos conversando com a Cristina antes, e é uma coisa interessante, é inusitado. Quando nós não conhecemos a casa espírita, nós vivemos sem a casa espírita. A partir do momento que nós adentramos a uma casa espírita, a partir do momento que o nosso coração se sente apaziguado, a partir do momento que nós entramos nessa sintonia com essas energias salutares, com esses benfeitores espirituais, nós não conseguimos mais viver sem elas. Porque nós somos doentes, nós somos necessitados. Nós, como
nós precisamos do oxigênio, a matéria, para se manter saudável, nós espíritos necessitamos dessa psicosfera harmonizada, dessa ambiência, para que nossos pensamentos se mantenham elevados, para que nossos sentimentos se mantenham em equilíbrio. Porque senão, se nós ficarmos muito longe da casa espírita, voltam de novo as tentações do mundo. Volta de novo o homem velho comandar a nossa vida. E isso nos causa dor, isso nos causa doença, isso já nos causa mal-estar. Por isso, nós precisamos da casa espírita. Nós, espíritas, nós somos muito necessitados. Não tenho a menor dúvida disso. Nós somos doentes. E Jesus, nesse momento, está cuidando de nós. Então, nós precisamos desse alimento. E é por isso, Manuel Filomeno de Miranda, ele observa esse tratamento numa casa espírita, dia de reunião pública, mas não é só um estudo, mas não é mesmo. Então, vamos, a partir de hoje, com essa orientação, compreender que a nossa reunião pública, ela é uma reunião de alimento espiritual, de tratamento. E se a matéria, que tem uma vida útil, 80, 90, 100 anos, precisa ser nutrida, pelo menos 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço, janta ou lanche, seja lá o que for. E nós cuidamos da matéria, porque é o nosso vaso, é o nosso instrumento de trabalho, porque se o corpo ficar doente, nós não podemos trabalhar. Então, ela é uma graça divina, precisamos cuidar do corpo. Se o corpo que tem é efêmero, é lindo, é divino, mas como toda matéria, tem um tempo de vida útil. Então, se esse corpo, ele, com esse prazo de validade, nós damos esse valor e todo cuidado, a pergunta que não quer calar. E nós, espíritos imortais? E nós, filhos de Deus? Será que não precisa de um cuidado maior? Porque se a matéria, que tem um tempo breve, precisa de tratamento, precisa se manter saudável, boa alimentação, caminhada, e hoje nós começamos a perceber uma série de necessidades, boa hidratação, etc. Imagina o espírito. Vocês acham que o espírito não precisa do alimento? Será que o espírito não precisa dessa sintonia com o Criador? Como é que o filho vai viver sem o pai? Como é que nós vamos viver sem a oração? Como é que nós vamos viver sem o alimento espiritual? Tenham a certeza, essa reunião, ela está nos alimentando. E é por isso que quando termina um trabalho na casa espírita, um trabalho na reunião pública, nós saímos desse ambiente, estou tão harmonizada, eu estou tão leve. Claro, você foi nutrida, você foi reabastecida. As dificuldades, elas foram minimizadas. Teus problemas, você recebeu um aconselhamento e você começa a perceber a vida por um outro foco. Então, claro que você sai daqui mais leve, claro que você sai daqui mais saudável. Então, como é que nós não vamos vir à casa espírita? Eis uma das razões que nós precisamos da casa espírita. Uma delas é alimento. Como a matéria precisa se alimentar todo dia, o espírito também. A outra é tratamento, porque tenham a certeza, nós ainda nos encontramos doentes, espíritos doentes. E a outra, já trabalhar, porque mesmo doente nós precisamos servir à humanidade. Porque o objetivo da nossa reencarnação é o nosso progresso, nosso desenvolvimento espiritual e contribuir para o progresso de nossos irmãos. Então, à medida que nós estamos sendo socorridos, já é nosso dever ajudar o nosso semelhante. Então, está aqui já a nossa grande responsabilidade diante da casa espírita, diante de Jesus. Não é um encontro social, é uma reunião de irmãos encarnados e desencarnados, que em nome do amor ali devem estar agradecidos a Deus acima de tudo e a Jesus, pela possibilidade maravilhosa de poderem desfrutar de tão auspicioso banquete de luz. Vamos repetir o que o Manuel Filomeno de Miranda fala para a gente? Auspicioso banquete de luz. Meus amigos, nós buscamos festas do mundo.
Quando a maior festa é essa que nós estamos participando agora. Não tem festa melhor, não tem banquete melhor do que o que nós recebemos numa casa espírita. E semanalmente nós temos um banquete de luz. E nós nem nos damos conta disso. E aí nós falamos assim, hoje eu estou cansada, não vou hoje na casa espírita. Não vou hoje não, semana que vem eu vou. Perdeu uma grande oportunidade de se harmonizar, de se reequilibrar. Perdeu um grande banquete, uma grande festa. E nós ficamos procurando as festas, quando na verdade nós já temos uma, a melhor de todas, com mais qualidade. Por isso, meus amigos, nós devemos vir para a casa de Jesus. É a casa do amor. E nós devemos vir agradecidos. Eu tenho que ir não. Eu vou porque eu quero ir. Eu vou com prazer. Eu vou porque eu gosto. Eu vou porque eu me sinto bem. Porque Jesus quer servidores, aprendizes, com alegria. Trabalhar para Jesus por obrigação é melhor você não trabalhar. Trabalhar reclamando é melhor não trabalhar. Vir por uma casa espírita em busca de títulos, eu quero ser o dirigente, eu quero ser o presidente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não venha. Porque isso é do mundo. Isso aí, olha, já nos criou tanto problema. Essa coisa do dinheiro, essa coisa do poder, isso aí só nos atrapalha. Vamos começar a compreender que o trabalho não é nosso. A gente não precisa de título para trabalhar. A gente só precisa de trabalho. Seja lá o que a gente venha fazer, mas faça com alegria. Faça com amor. Dê o teu quinhão, mas dê o teu melhor. Então é assim que nós devemos vir para a casa de Jesus. Compreendendo que é uma possibilidade maravilhosa. Não estou fazendo nenhum favor, somos voluntários. Denise, você saiu lá do Rio de Janeiro, pegou a barca, veio para cá, olha, muito obrigada, porque sou eu que preciso desse trabalho. A casa não está me dando, não sou eu que estou fazendo um favor à casa, muito pelo contrário, são vocês que estão me dando a oportunidade de eu resgatar comprometimentos meus, desta experiência, de experiências passadas, a oportunidade de eu agora buscar servir Jesus de uma forma melhor. Porque a maioria de nós espíritas tivemos grandes comprometimentos na área religiosa do passado, usamos o nome de Jesus em vão, em busca do título, em busca do dinheiro, e agora estamos tendo a oportunidade de resgatar isso de uma forma bonita, que nós não saiamos do caminho. Vamos lá. Continuando, porque o trabalho é um pouco longo. Quem frequenta a reunião pública? Vamos olhar para nós? Quem é que está aqui? Quem somos nós? Manuel Filomeno, nós vamos falar assim, Denise, olha, eu sou trabalhadora numa loja, eu vivo dentro de casa. A gente vai começar a falar assim, mas não é isso, a visão não é essa. A visão espiritual de nós, qual é? Qual é a imagem que eles lá do plano espiritual têm de nós? Vamos ver? Os que desejam conhecer a doutrina espírita, eles sabem exatamente quem está aqui buscando o estudo, buscando se conhecer. Eles sabem quem está realmente querendo. Os que atravessam dores superlativas, os amigos espirituais sabem dos problemas que cada um enfrenta. Problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Não adianta esconder. Nós mascaramos um para o outro, encarnados. Para os amigos espirituais, não mascaramos. Os carentes de orientações de toda espécie. Ai, meu Deus, eu estou com uma dificuldade. Eu não consigo perdoar. Ai, meu Deus, como é que eu vou se resolver essa situação? E são vários os nossos conflitos. Medos, angústias, eles conhecem nossos problemas. Os que já estudam o espiritismo e também os próprios trabalhadores da instituição. Na verdade, quem são esses que vêm para a reunião pública? Somos todos nós. Todos nós que precisamos de Jesus. Todos nós que já estudamos doutrina espírita, todos nós que já trabalhamos, fazemos alguma coisa na seara de Jesus, inclusive, principalmente, trabalhadores da casa. Porque em algumas casas, os trabalhadores, eles se isentam, se liberam de estar presente na reunião pública. É um engano, é falta de estudo.
Porque nesse momento aqui, na reunião pública, todo trabalhador deveria participar. Por quê, Denise? E eu digo por quê. É o momento que o trabalhador está sentado, ouvindo, recebendo a orientação do amigo espiritual, sendo equilibrado, harmonizado, para o quê? Para depois ir para a evangelização, equilibrado. Para depois ir para uma reunião mediúnica, equilibrado. Para depois ser um coordenador de ESD, equilibrado. Porque se você não participa da reunião pública e só vai para o trabalho, como é que você chega lá no trabalho? É nessa reunião que o trabalhador se harmoniza. Ele cria esse psiquismo com os mentores, com os dirigentes dos trabalhos. Se você não vem na reunião pública e se você chega desequilibrado no trabalho, você vai dar mais trabalho aos amigos espirituais do que efetivamente trabalhar. Compreendem? Então nós precisamos participar da reunião pública, porque sentados nós estamos sendo alimentados, estamos sendo tratados. Aí quando nós fomos lá para o passe, quando fomos para as outras atividades, nos outros dias da semana, nós já estamos equilibrados. É simples assim. Mas cadê que os trabalhadores sabem disso? Mas está tudo nas obras básicas, nas obras sérias da doutrina. Essa aqui é uma delas. Então está lá. Basta o quê? Que a gente estude. Mas cadê que o trabalhador também quer estudar? Quer ir para o trabalho, mas precisa estudar primeiro. Então, vamos lá, continuando. Para todos são maravilhosas oportunidades de reflexão e muito aprendizado. Vocês acham que nós estamos fazendo favor? Não estamos fazendo favor algum. A casa não é a casa que nós estamos fazendo favor à casa. Nós é que precisamos da casa espírita. É diferente. Eu vou lá na casa, a casa não vive sem mim. Mentira, orgulho, vaidade. A casa vai viver muito bem sem você. É você que precisa da casa. Porque se você não fizer, o outro vai fazer. Os benfeitores espirituais, eles vão nortear. E um irmão de coração bondoso vai chegar naquela casa. Não tem a menor dúvida. Nós não somos peças fundamentais na casa. Nós necessitamos do trabalho. Muito trabalho dos amigos espirituais em preparativo para a reunião. Isso aqui é interessantíssimo. Nós chegamos aqui e já vimos a Kátia e já vimos a Cristina trabalhando, né? Plena atividade. Vamos ver a equipe dos trabalhadores espirituais? Vocês sabem quando é que eles começam o trabalho? Eles falam para nós. André Luiz, no livro Os Mensageiros, na lição 46. Faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Meus amigos, vamos raciocinar em cima do que André Luiz está falando. É uma obra conhecidíssima. Toda vez que nós levamos esse trabalho numa casa espírita, as pessoas ficam espantadas. Como é que eu não sabia? Mas como é que nós não sabemos? Se a obra já é uma obra lá do século XIX, nós já estamos no século, já no século XX, e nós já estamos no século XXI. Há tanto tempo que essa obra já foi editada. Olha o que André Luiz está falando para nós. Faltava mais de 1 hora. Naquela reunião pública, quem ia fazer o estudo seria esse irmão, o Senhor Bentes. Mas na esfera dos frequentadores, nos encarnados, ainda faltava mais de 1 hora. Mas para eles, lá no plano espiritual, o que aconteceu? Eles já estavam em trabalho intensíssimo, há mais de 1 hora. Na maioria das casas espíritas, o trabalhador chega, se o trabalho começa às 8 horas da noite, 10 para as 8, 5 para as 8, 8 horas, 8 e 5, 8 e 10, o trabalhador chega. Às vezes 8 e 15, 8 e 20, chega afobado para depois ir direto para o passe. Pode? Pode, porque por caridade a gente acha que pode tudo. Mas se for doutrinariamente está errado. Não pode. Doutrinariamente está errado, não pode. Se você quer trabalhar, meu irmão, faça o seu melhor. Trabalhe com qualidade. Faça o seu melhor para Jesus. Melhor do que servir ao mundo, o melhor é servir a Jesus. Será que tem pagamento melhor do que o Senhor, embora você não deva querer buscar? Mas será que é melhor atender ao mundo do que atender a Jesus? Então faça o seu melhor. Essa equipe, ela já está em trabalho pleno, há mais de 1 hora antes de começar a reunião.
E o que chama atenção é essa palavra aqui, ó, superlativo, porque André Luiz poderia falar trabalho intenso, estavam trabalhando, pronto, final. Mas ele usa o superlativo, intensíssimo. Então o trabalho não estava começando, eles já estavam em plena atividade. E isso mais de 1 hora antes de começar o trabalho entre nós. E isso é para nós entendermos a seriedade desse momento. Isso é para nós entendermos que essa equipe, ela não falha, ela tem comprometimento e eles estão aqui, apostos para o trabalho. Continuando. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso ciclo, o número de necessitados excedia de 200. Porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam um séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Olha que interessante. Quando nós olhamos uma reunião pública, né, Selma? Pouquinha gente, 10 pessoas, 15 pessoas. É a visão nossa, dos encarnados. Para uma reunião de 35 encarnados, André Luiz aqui, ele está falando que era mais de 200 desencarnados. E aí, se a gente pega a informação de Manuel Filomeno no slide anterior, ele vai dizer que a presença dos desencarnados é muito superior aos encarnados. Então, a gente junta a orientação de um, pega a informação do outro, e aí a gente vai ver que tudo está em plena harmonia. A informação é a mesma. Médium diferente, Divaldo Franco, Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz. A informação é a mesma. E aí Jesus fala que a verdade, ela chega, e quando é verdadeira, ela vem por médios, por instrumentos diferentes. Então, trouxemos aqui a mesma informação por espíritos diferentes, falando dessa responsabilidade, desse trabalho, desses irmãos desencarnados. Vamos lá, continuando. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Eu não sei se aqui na casa de vocês têm aquele papelzinho para encarnados e desencarnados. Vocês têm? Está ali. Isso mesmo. É disso que eles vão falar agora. Então tem ali o papelzinho para a gente colocar o nome das pessoas doentes, ou então dos desencarnados, que a gente pede radiação, não é assim? Vocês sabem o porquê que a gente faz isso ali? Vocês sabem o que isso vai acontecer lá no plano espiritual? Nós vamos saber agora. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência, passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores direto iam e vinham recolhendo informações, enriquecendo pormenores. Vamos parar para analisar o que André Luiz está falando para a gente? Cada nome que nós colocamos ali, seja de um encarnado ou desencarnado, já tem 4 médicos ali pegando todas as informações. 40 trabalhadores desencarnados, naquela reunião, 40 trabalhadores desencarnados, buscando onde a pessoa está internada, qual é o hospital, onde é que a pessoa mora, e querendo informação, porque eles não têm bola de cristal. Eles não têm bola de cristal, a informação não chega do nada. Eles se comunicam, isso vai gerar uma cadeia de trabalho, de esforço. E quando a gente coloca um nome ali, eles não ajudam só aquele nome, eles ajudam os encarnados envolvidos com aquele problema e também os desencarnados. E é um trabalho que começa ali, quando nós colocamos o nome, e às vezes nós nem temos noção do desdobrar desse trabalho. Nomes que são levados para uma reunião mediúnica, para um atendimento espiritual e etc. E irmãos que às vezes desencarnados estão doentes e vai para uma colônia, vai para um hospital, nós não temos nem noção. O trabalho é grandioso. Por isso, meus amigos, quando nós colocarmos um nome ali, na medida do possível, fala para a pessoa assim, você quer que eu coloque seu nome lá na casa espírita? Mas olha, faz uma prece no momento da reunião pública. Você faz uma oração, porque isso vai ajudar aos amigos espirituais. Que adianta a gente colocar o nome de uma pessoa que ela não quer a ajuda, que ela nem acredita no espiritismo?
Ah, então eu não vou botar? Não, você pode até colocar. E os amigos espirituais, na medida do possível, vão ajudar. Mas se a pessoa, ela se predispor a orar, pegar o evangelho, fazer uma oração, ela já não vai estar cooperando com ela mesma para que a ajuda chegue. Então é isso. Se nós queremos a ajuda, vamos pelo menos fazer o mínimo do esforço para receber a ajuda. E aí eles começam então a nos ajudar. Para os trabalhadores desencarnados, as tarefas começam muito antes da chegada dos encarnados. Já vimos, né? Agora não temos a menor dúvida. Então essa equipe, ela chega, eles se comprometem, eles estarão apostos. Por isso, quando nós abrirmos um trabalho, vamos abrir com muita responsabilidade. Porque um trabalho aberto numa casa espírita gera uma equipe de irmãos, dirigentes, trabalhadores no plano espiritual. E do nada a gente não pode simplesmente falar que naquele dia não vai ter o trabalho. Chova, aconteça o que acontecer, precisa acontecer o trabalho. Ou então, avisa com antecedência, porque aí essa equipe já sabe que naquele dia os encarnados não estarão presentes. Agora, na hora, ninguém fazer o trabalho, isso aí é o absurdo que pode acontecer. Serviço intenso, anônimo, complexo. Em tudo vige a ordem e a simplicidade. Então, entre nós encarnados, nós ficamos preocupados, né? O dirigente da casa, o presidente da casa, o coordenador disso, o coordenador daquilo. E aí nós ficamos preocupados com isso tudo. Nós temos noção de quais são esses 40 trabalhadores nesse momento aqui nos ajudando? Nós temos noção, sabemos quem é o mentor da casa? Esse geralmente nós sabemos. Porque ele vem trazendo as orientações, mas todos os trabalhadores, dirigentes da reunião pública, dirigentes da evangelização, dirigentes e toda a equipe de passista lá, nós não sabemos, mas eles também não querem que a gente saiba. Sabe por quê? Não precisa saber. O que importa é que tem uma equipe trabalhando conosco, ou melhor, uma equipe nos dirigindo. Esse é o pensamento. Eles nos dirigem no trabalho. E nós estamos ali participando do trabalho junto dessa equipe. Necessário preservar o ambiente. Aí nós chegamos na casa espírita, reunião pública, porque nós estamos falando aqui, é tudo reunião pública. Como é que nós chegamos nessa casa? Quais são as nossas conversas? Olha a visão deles olhando para nós. Agora aqui Emmanuel Filomeno em outro livro, Entre os Dois Mundos. Chegamos um pouco antes das 20 horas, quando pessoas de várias procedências sociais e econômicas se adentravam no salão dedicado aos estudos da doutrina espírita. Em uma outra casa espírita, num outro momento, também eles vão observar a reunião pública. Eram velhinhos aflitos e enfermos atormentados, mulheres angustiadas, crianças irrequietas, algumas visivelmente perturbadas, indivíduos masculinos e femininos saudáveis, formando um todo que de alguma forma completava-se. Então nós chegamos aqui e eles começam a entender, está doente, está saudável, processo de obsessão, não precisa de ajuda. Começa a perceber cada um de nós. E de alguma forma nós nos harmonizamos, nós nos sintonizamos, porque precisamos para que o trabalho aconteça. E aí, música suave inundava o ambiente, embora a conversação díspara. Problema, hein? Muito alta, demonstrando o desequilíbrio da maioria, as ansiedades de outros e a quase desconsideração de mais alguns em relação ao local em que se encontravam. Aqui é um puxão de orelha, porque os amigos espirituais, quando eles vêm para o trabalho, eles vêm para trabalhar. E aí eles já falaram para nós que casa espírita não é lugar do social. Quer conversar, quer falar da roupa que você comprou, quer falar, mas fala lá fora, marca o encontro, mas não é no momento do trabalho. No momento do trabalho, o que a gente precisa? Fazer a oração, fazer uma prece e buscar essa sintonia com esses amigos espirituais. Então ele fala que nós quando nós chegamos aqui, há mais de uma hora eles já estavam trabalhando. Então eles sanearam a ambiência, toda uma predisposição para o tratamento, para o alimento espiritual, cuidaram de tudo, vigilância, tudo.
Se nós encarnados, nós não tivermos o cuidado mínimo para que essa ambiência permaneça preservada, saudável, nós vamos dificultar o tratamento para nós mesmos. Então, quando nós chegamos numa casa espírita, numa reunião pública, e se nós não conseguimos essa ambiência, se nós não conseguimos esse bem-estar, tenho a certeza, eles fizeram a parte deles. A dificuldade é nossa. Dificuldade de orar, dificuldade de meditar, dificuldade de silenciar teu coração. E às vezes, até as conversas que são impróprias, inadequadas, falar mal de político. Não é para falar mal de político. Falar de futebol, não é para falar de futebol na casa espírita. Casa espírita não é para falar das coisas do mundo. Não é que a gente não possa conversar, se abraçar, beijar, claro que sim. Mas o que nós precisamos entender é que tem determinados assuntos que não são pertinentes, porque as vibrações ainda não são boas. O esporte é saudável, mas se nós formos falar do futebol e você for ridicularizar o time do outro, você já está trazendo um sentimento negativo. Então, para que você vai trazer isso para a casa espírita? Se você for falar do político, se você for pensar no político e orar pelo político, você pode. Agora, se você for falar do político, desejando mal para o político, não pode. Compreendem? Então, não é que você não possa falar do assunto. O problema é, com que intenção você vai falar do assunto? Que sentimento, que vibração está em você? Porque se você falar assim, olha, meu time perdeu porque ele não jogou mal, que Deus abençoe todos os irmãos que optaram por essa profissão, que é uma profissão saudável, que eles tenham um bom caminho na sua caminhada, porque não são inimigos, cada um está cuidando do seu encargo. E que eu consiga entender que o meu irmão não é meu inimigo, o torcedor do outro, que eu não vá ridicularizá-lo. Se você conseguir tudo isso, tudo bem. Orar por eles, pedir por todo mundo, peça mesmo, peça por todos eles, porque são irmãos necessitados como nós. Se você consegue pensar nos políticos orando, tendo compaixão no teu coração, tudo bem. Agora, para falar mal, meus amigos, é melhor silenciar. Então vamos, e o mais de tudo, se a gente ficar falando tudo isso, como é que a gente vai fazer uma oração? Como é que a gente vai buscar essa sintonia com Jesus? Então a gente se cumprimenta, a gente conversa um pouquinho, uma conversa saudável, e daí a pouco nós temos que mergulhar na nossa própria intimidade para encontrar esse bem-estar, para que favoreça esse tratamento que nós precisamos receber. Mesmo quando são membros de instituições que deveriam preservar, tornam-se pauradoras, movediças, inquietas, olvidando-se atitudes coerentes com as propostas que ali são apresentadas e devem transformar-se em realizações edificantes. Esse comportamento faculta a intromissão de espíritos irresponsáveis e ociosos, que se misturam aos encarnados, gerando intercâmbio excitante de conversações levianas, que derrapam não raro em maledicências, acusações, vulgaridade. Olha a responsabilidade dos trabalhadores da casa espírita, que deveriam ser os instrumentos para que o trabalho acontecesse da melhor forma possível. E o próprio trabalhador invigilante complica tudo. E aí o que acontece? Eles têm uma vigilância. Toda casa espírita ela tem a sua vigilância. Então eles falam, você pode entrar, você não pode entrar. Os encarnados são intuídos para irem. Os desencarnados, eles ali mesmo na porta, a entrada não é permitida. Só aqueles que realmente podem participar. Eles fazem tudo isso. Aí chega depois nós, pelas nossas leviandades, pela nossa maledicência, pelas nossas críticas, vamos lá, todo mundo que está aí fora, entra todo mundo. E criamos verdadeiro mal-estar na casa espírita. Denise, que falta de caridade não receber os outros. Quer dizer que eles proíbem a entrada? Será que é falta de caridade mesmo? Nós já vamos ver já. Ao adentrar a casa espírita, procure o recolhimento, a prece, esforce-se por elevar os pensamentos, harmonizar as emoções. Está aqui a orientação. Uma vez que eu estudei e assimilei essa informação, toda vez agora que eu vou numa casa espírita fazer um trabalho na reunião pública, eu levo esse conhecimento. Sabe por quê? Porque se a pessoa não se mantiver com seu pensamento elevado, seu sentimento elevado,
a responsabilidade é dela. Mas quando a gente estuda, a gente aprende que toda informação, todo conhecimento adquirido precisa ser repassado. Porque se você tem um conhecimento e você não repassa, você não está fazendo a caridade. Então, para que serve o conhecimento? Para guardar para você? No que valor isso tem? Então, se você compreendeu a mensagem, você passa a ser um instrumento para que a mensagem alcance outros corações. Aí você está fazendo a tua parte. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu falo, olha, cuidado, porque você tem a tua responsabilidade. A partir daí eu vou fazer o meu trabalho. Se a pessoa cair na invigilância, bom, mas eu fiz a minha parte. Compreendem? Então, é cada um consigo mesmo. Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Agora, se a gente não fizer a nossa parte, você passa a ter um comprometimento, porque você negligenciou a possibilidade de ajudar o teu irmão. Então, quando a gente recebe a informação, aí a gente transmite. Uma reunião pública, semelhante a essa que nós estamos fazendo, o orador lá trabalhando, e aí eles falam para nós que a fraternidade, o respeito, o desejo de servir ao bem, a busca do conhecimento e o desenvolvimento das virtudes, sejam as metas de todos os presentes. Olha o porquê que nós chegamos à Casa Espírita. Em algum momento eles falam que é para a gente disputar cargo? Não é. É para disputar poder? Não. É pela fama? Não é. É pelo dinheiro? Não é, não é. Isso aí é do mundo. É por conta disso que a gente está ali, ó. A gente está nesse rema e não consegue evoluir. Sobe, desce, sobe diante da prece, aí na fala, no comportamento, a gente cai de novo. Então, ele fala que quando a gente vier para uma casa espírita, com que sentimento, com que desejo, qual é a intenção? Que seja a fraternidade, quero fortalecer meus laços de amizade, quero me vincular a novas pessoas, quero respeitar, aceitar as diferenças, as pessoas pensam diferente de mim, é natural, porque Deus criou individualidades, Deus não criou um igual a mim, não, nós somos distintos, nós somos individualidades, como é que o outro vai pensar sempre do meu jeito? É impossível, também não é isso que Deus quer. Por isso, respeitar a ideia do outro, o seu comportamento, as suas dificuldades, porque eu também tenho grandes dificuldades, e ele também vai precisar ter tolerância comigo, e etc. Desejo de servir ao bem. É para isso que nós estamos aqui. Porque a gente já compreendeu que é pelo trabalho no bem, desinteressadamente, que nós vamos ter paz interior, que nós vamos conseguir um caminho digno para a nossa evolução espiritual. É no trabalho do bem. Nós já entendemos isso. Conhecimento, busca do conhecimento, precisamos estudar. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Todo espírita precisa, acima de tudo, amar. Somos nós que temos que tolerar, somos nós que temos que ouvir, somos nós que que vamos ser machucados, somos nós que vamos ser ofendidos, somos nós. A nós não cabe ofender, a nós não cabe agredir, a nós só cabe perdoar, porque o conhecimento é nosso, não é do outro. E aí nós queremos que o outro tenha um comportamento digno, espírita, mas afinal de contas quem está estudando é você, quem se comprometeu é você. Então nós é que precisamos dar o exemplo, porque bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Espírita verdadeiro se reconhece pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então já não é mais olhar para o outro, é olhar para dentro de si. Não tem mais que criticar o outro é com ele, é problema dele, você tem que cuidar de você. Então, é para isso que nós devemos buscar a casa espírita. Essas são as metas nossas. Deveríamos gravar isso aqui. Toda vez que a gente vier numa casa espírita, para que eu vou fazer lá mesmo, hein? Vou concorrer com o outro? Vou mostrar que eu me visto melhor do que o outro? Não, não é para isso que a gente vem. O que é necessário fazer para receber os benefícios da reunião pública? O que nós precisamos fazer, se é que nós ainda não sabemos? Vamos lá para Filomeno de novo. Os participantes do ágape espiritual encontravam-se abastecidos de forças fluídicas e seus campos perispirituais exteriorizavam as variadas cores de que se constituíam.
Uma alegria natural invadia quase todos, confirmando os excelentes resultados da operação socorrista, na qual participaram também os trabalhadores desencarnados que mantinham compromisso com a associação. Os espíritos sofredores que acompanharam os seus hospedeiros psíquicos, assim como outros que foram trazidos para participar da atividade, igualmente beneficiaram-se expressivamente. Os primeiros haviam sido recambiados por vigilantes trabalhadores da nossa esfera a outras áreas de renovação. Muitos outros que ficaram mergulhados em profunda reflexão continuaram beneficiando-se, e outros mais que, embora retornando aos lugares de onde vieram, levaram recursos valiosos para alteração de conduta. Então aqui nós vamos ver duas falas de Filomeno. A primeira, quando ele observou uma reunião pública, onde os trabalhadores, eles não cuidaram da disciplina, não cuidaram da vigilância, e eles próprios, trabalhadores, desarmonizaram o ambiente. Por conseguinte, se o trabalhador não dá o exemplo, quem chega faz aquilo que bem entende. Porque quem é você para falar do outro se você não faz a tua parte? Então você não tem que criticar o outro, você tem que dar o exemplo em silêncio pelo teu comportamento. Então se você, trabalhador, der, os outros automaticamente eles já estão sendo orientados. É assim que deve se proceder na casa espírita. Então a primeira responsabilidade, trabalhadores, não tem jeito. E aí depois passa para todo mundo que adentra um ambiente desse. Então, naquela primeira reunião foi um fracasso, porque todo mundo estava desarmonizado, não conseguiram receber a ajuda espiritual. Nessa daqui, eles falaram que foi um verdadeiro ágape espiritual. Todos foram socorridos. Gente, que coisa mais linda. Encarnados, socorridos e desencarnados, socorridos. Alguns desencarnados permaneceram na casa para um tratamento posterior na reunião mediúnica. Outros foram levados para uma colônia, para um hospital. Encarnados saíram daqui em harmonia. Outros já com o nome vinculado para um tratamento espiritual na casa. Todo mundo foi beneficiado. Que bom seria se em toda reunião pública na casa espírita tivéssemos uma ambiência dessa, que só se consegue com fraternidade, com pensamentos elevados, com sentimentos voltados ao bem, nos olhando como amigos, como irmãos. É assim que nós vamos conseguir. Então aqui nós tivemos um resultado positivo e fica o exemplo para nós. Não basta, portanto, estar presente na reunião pública. Para que efetivamente receba seus benefícios é primordial, se é que nós ainda não sabemos, esforço por comportamentos mais equilibrados, vigilância, cultivo de conversas edificantes. É só isso que eles pedem de nós. Não é tão difícil assim, né? Oração, pensamento no bem, conversa saudável. Toda ajuda espiritual é ofertada a quem dela se faz digno. Eles estão aqui, nesse momento. Eles querem nos ajudar. A pergunta é, nós queremos ser ajudados? Queremos mesmo? Ou é da boca para fora? Transmissão da palestra para o exterior. Lembra que eu falei para vocês que alguns desencarnados, eles ficam proibidos de participarem? Lembram? Foi falta de caridade? Não foi. E olha o que acontece. Livro Sexo Obsessão, Filomeno. Quando foram ligados os microfones para a transmissão interna do estudo da noite, observei que um trabalhador espiritual colocou também um equipamento espiritual sobre a mesa e pude perceber que se tratava de um videotransmissor, algo sofisticado para os padrões da época. Havia sido instalado um serviço de projeção para as dependências externas, objetivando-se a alcançar a malta que rebocava no desvairado sítio à instituição. Irmãos desencarnados, totalmente desequilibrados, que se adentrassem a esse ambiente, não iam permitir que aqueles que podem receber o tratamento recebessem, então eles não podem participar, eles ficam lá. Mas o que aconteceu? No momento da prece, na hora que foi ligado o microfone, simultaneamente um aparelho muito mais sofisticado do que nós conhecemos, não sabemos nem o que é, isso foi relatado nessa ocasião, imagina como é que está agora. E essa imagem está sendo transmitida lá fora. A nossa voz, ela está ecoando lá fora. E tudo que nós estamos ouvindo e vendo aqui,
eles estão vendo e ouvindo lá fora. Falta de caridade? Nenhuma. Porque tem amigos espirituais lá fora. E basta um sentimento voltado ao bem. Basta uma pontinha de arrependimento. Basta um pedido de ajuda. E automaticamente eles são socorridos e trazidos para cá. Que coisa mais linda! E nós nem temos noção de tudo isso. Então não é falta de caridade, muito pelo contrário, é muita caridade. Porque senão essa ambiência não estaria dessa forma. Fundamental a pontualidade. Olha que interessante eles falam para nós. Porque a pontualidade fosse uma das características da instituição, em respeito aos valores do tempo e aos compromissos das pessoas, bem como em consideração os elevados mistérios dos guias espirituais. Os trabalhadores espirituais, eles têm outras tarefas, eles têm outros compromissos que não estão aqui ao nosso bel prazer. Se nós queremos receber a ajuda deles, se nós queremos ser inspirados por eles, se nós entendemos que o trabalho vem deles, então nós precisamos cuidar da pontualidade. Na reunião mediúnica, na reunião de evangelização, na reunião pública, tudo, porque eles estão organizados para nos darem o suporte durante o período que nós acordamos. Olha, vai ser das 19 às 21h30, às 22 horas, seja lá o que for. E eles estarão aqui. Mas depois eles vão ter outras atividades para realizarem. Agora vamos falar da responsabilidade do orador. Ela é enorme. Necessário dedicar-se ao estudo, se preparar com dignidade para servir de instrumento aos benfeitores espirituais, que dele vão se utilizar para a evangelização de outros irmãos, cuidando de despertá-los para os valores divinos. Meus amigos, a tribuna espírita é um trabalho de uma grande responsabilidade, de um grande comprometimento. É uma porta onde muitos irmãos têm retornado ao plano espiritual desequilibrados, doentes. Primeiro, não estudam e falam de improviso e falam de achismo. Nós não estamos aqui para falar de opinião pessoal, nós estamos aqui para falar de doutrina espírita. Nós estamos aqui para falar de evangelho do nosso Senhor Jesus. Qualquer opinião pessoal, se você quiser emitir, fala assim, olha, minha opinião, eu, Denise, eu penso, mas não deve. Porque você não está aqui para falar de você está aqui para falar de doutrina espírita. Nós estamos aqui para falar das obras básicas. Kardec, acima de tudo, é a nossa referência. Nós estamos aqui para estudar a doutrina espírita e evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, se você não estudar, se você não se preparar para o trabalho e falar assim, eu abro lá um livrinho e falo qualquer coisa, isso vai gerar um problema sério. Se você não fizer a sua oração, se você não pedir ajuda e você se achar o máximo, você vai cair, pode ter a certeza. Por isso, tem muitos irmãos que se perderam nesse caminho, tem outros que estão no momento se perdendo pela vaidade, pelo orgulho. Começam a brincar demais nas palestras. As palestras ficam frívolas. Já não tem mais estudo, já não tem mais conhecimento doutrinário. Virou um verdadeiro circo, entendeu? A pessoa se mostra, a pessoa ela é o grande animador, mas nós não estamos aqui para animar. Quem tem que animar a nossa alma é Jesus, não somos nós. Então o orador precisa se diminuir e Jesus precisa aparecer. Nós precisamos tocar o coração das pessoas, precisamos ser sinceros, precisamos entender a mensagem que nós vamos passar. Se isso não acontecer, vai gerar um comprometimento com o próprio orador. Toda palavra enunciada precisa ser sentida, trabalhada primeiramente no solo do próprio coração. Só assim alcançará o mundo íntimo dos outros. As pessoas sabem se nós estamos falando a verdade com sentimento, qual é a energia que está chegando para vocês. Será que a Denise está sendo verdadeira? É isso mesmo? Se acha que não é, vai lá, pega o livro, estuda, pesquisa. Mas toma uma decisão. Agora, o que não pode é eu chegar aqui e começar a falar uma série de pensamentos, de coisas minhas. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Não podemos fazer isso. Assim como os deveres de todos os demais trabalhadores encarnados. Todos os trabalhadores têm um comprometimento. E olha o que eles falam. Para que os doentes e necessitados sejam atendidos, os benfeitores espirituais requerem companheiros que se coloquem como suporte para o trabalho, com desejo firme de servirem a Jesus, diminuindo-se para que ele cresça, Jesus, e o bem se realize.
Tenham bom ânimo e dedicação para com as suas tarefas. Trabalhem fiéis aos compromissos assumidos com a própria consciência. Nada de se preocupar com os benefícios. Toda colheita pertence a Deus. Todo trabalhador passista, trabalhador de evangelização, todos. Eu não falei que eles precisavam estar aqui nessa reunião pública? Primeiro, porque precisam se harmonizar. Precisam do alimento espiritual. Segundo, eles vão dar sustentação para esse trabalho. Vão doar energias. Vão doar fluidos para que o atendimento chegue ao outro. Se o trabalhador não vem para esse momento, como é que fica a doação dessas energias? Cadê o suporte? Então, nós estamos aqui sentados, estudando, nós estamos aqui nos harmonizando e, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando. Olha que coisa mais linda. A responsabilidade é de todos. Quanto trabalho, quanta proteção dispensada às reuniões públicas que acontecem nas casas espíritas. Pergunto para vocês com toda sinceridade, nós sabíamos de todo esse trabalho? Nós sabíamos dessa equipe grandiosa de trabalhadores espirituais? Nós sabíamos de todo o socorro espiritual que nós recebemos? Nós sabíamos da seriedade desse trabalho? E antes nós falávamos que era só uma reunião pública. Por isso, meus amigos, uma vez que nós estudamos, uma vez que nós assimilamos o ensinamento, a partir daí nós temos um comprometimento maior. Conhecereis a verdade vos libertará da ignorância. Mas, ao mesmo tempo, ela vai te favorecer com uma nova visão, com um novo comportamento diante da vida. Por isso, agora, quando nós chegarmos à casa espírita para um trabalho como esse, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele deve ser voltado a Jesus. Finalizando o nosso trabalho, voltamos para a nossa imagem inicial, para nós entendermos que essa reunião ela está sendo dirigida pelo seu mentor, pelos trabalhadores espirituais. E o que falar das bênçãos? Sabemos quanto nós fomos socorridos nesse momento? No momento aí, num processo de obsessão que nós estávamos ali começando, aquele mau pensamento pousando a nós, e nesse momento nós fomos tratados. Uma dificuldade no corpo, estávamos ali podendo ter um AVC, qualquer coisa, e a gente nem sequer sabia, e nós já fomos socorridos. As bênçãos são grandiosas, às vezes nem percebemos o quanto nós somos socorridos. Meus amigos, a nossa fala é de gratidão. Gratidão a Deus acima de tudo, por ter nos criado, por nos favorecer com essa possibilidade de chegarmos à plenitude, à condição de espírito puro, pelo nosso esforço, pela nossa luta, pelo nosso trabalho. Agradecimento a Jesus, que há mais de 2.000 anos investe em nós. Ele quer a nossa evolução espiritual. Ele cuida de nós e Ele prometeu: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou ficará perdida. Meus amigos, vamos parar de dar tanto trabalho a Jesus, aos amigos espirituais. Vamos parar de reclamar da vida, reclamar dos políticos, pelo amor de Deus. Espírita tem o dever de servir. Nós não podemos ser mais um para aumentar o escândalo. Não vamos divulgar pelo Zap essas mensagens desairosas de escândalo, de ridicularização. Nós não podemos fazer isso. Olhem o nosso comprometimento. Espíritas, pelo estudo, pelo esclarecimento que tem uma responsabilidade enorme, porque nós já sabemos. Nós pedimos o trabalho. Então nós não estamos aqui no mundo para ser mais um a falar do mal, a falar do escândalo, até porque nós temos a plena certeza que Jesus está no comando e que está tudo em perfeita harmonia, porque as dificuldades que nós estamos atravessando, elas são para o nosso bem. É a faxina, é a obra na casa, a sujeira está sendo retirada. Toda casa em obra, ela gera um tumulto e depois ela fica linda, arejada, organizada. Nós estamos em verdadeira faxina, obra de Jesus. Então vamos ajudar a Jesus, vamos ser mais um a pegar na vassoura, em vez de trazer poeira para dentro de nós e para a casa do nosso Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe.